Noite. Soberano Deus e glorioso Pai, nós te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Queremos desde já te agradecer por tudo que tu já fizeste neste lugar, cada oportunidade que foi ministrada aos ministérios de louvor dessa igreja, os visitantes, obrigado por ter vindo essa noite, Senhor. Mas eu quero agora te pedir pela vida do teu servo, pastor Antônio, que estará ministrando a santa palavra. Abre sobre ele um leque do céu, que rasgue e se fende os céus sobre a vida do teu servo agora, e que tu venha usá-lo como instrumento nas tuas mãos, como tu sempre tem usado. Surpreende a vida dele, a nossa vida, com o poder da tua palavra, e nos ensina aquilo que o teu coração almeja para cada um de nós. Quebra toda barreira que se levante contra a vida dele, contra este culto, contra nossas vidas, põe por terra agora, e nos dá, Senhor, a graça que precisamos para suportar e continuar mais um pouco. Derrama sobre ele cada vez mais a tua unção e renova a nossa vida através dessa palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Receba o servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 16 e 17. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amanhã teremos o estudo da palavra no horário das 19 horas, tanto aqui na nave principal, quanto ali atrás com o discipulado. Os irmãos que estão acompanhando o discipulado, não falte, precisamos da sua presença para poder ministrar o ensinamento da palavra de Deus. A igreja, o crente, precisa muito conhecer a palavra, irmão. Infelizmente, são poucos que dão valor a essa coisa tão preciosa que é a palavra de Deus. Mas Jesus disse que ela é uma rocha, ela é comparada a uma rocha, que um pai de família levantou a sua casa em cima da rocha, que veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Eu admiro muito um crente quando ele é batizado com o Espírito Santo, quando ele fala a língua, quando ele tem revelação, quando ele tem visão, quando Deus usa ele marchando, pulando. Eu acho bonito, mas eu priorizo muito mais a regeneração, porque vem através da palavra a regeneração. O Espírito Santo, ele trabalha em nós pela palavra. Porque eu já vi e vejo muitos crentes falando língua, que parece até um passarinho, né? Parece até um canário falando em mistério. Chega. Mas se você disser tanto assim, meu Deus do céu, a pessoa muda o caráter de repente. Parece que o Espírito Santo diz assim, parece que o diabo diz assim, faça um pouquinho, o Espírito Santo sai e o diabo entra. Aí começa, que eu fico bobo como é que as pessoas mudam tanto assim, mas porque não nasceram de novo. Isso é a verdade, né? Mas vamos ler a palavra. Carta de Paulo aos Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
mas o justo viverá da fé. Pode sentar. Glória a Deus. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Vamos tentar, nos minutos que nos resta, vamos tentar estudar aqui, fazer um estudo. O que é que Paulo aqui tinha na mente e no coração quando ele citou essas palavras? 3 coisas ele enfatiza aqui, 3 coisas importantes. Primeiro, a salvação. Segundo, a justificação. Terceiro, a fé salvífica. São 3 coisas que acontecem na vida de uma pessoa quando ela se converte, mas não é vista com os olhos humanos. Você não consegue sentir no corpo, como se fosse um arrepio, como se fosse um calor, como se fosse um frio. Não, você não sente nada, mas é algo que acontece no campo espiritual, na presença de Deus. E como você vai saber que isso realmente aconteceu? Você só vai saber através da fé. Porque a fé, ela é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Então, Paulo está ensinando aos irmãos de Roma que 3 coisas acontecem quando a gente se converte. Primeiro, somos salvos. Segundo, somos justificados. Terceiro, somos aceitos por Deus pela fé. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Porque Deus não vai de maneira nenhuma tentar forçar você a crer nele. Você é que tem que crer. Abrir o seu coração e aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, reconhecendo que na posição que você se encontra de pecador, você está caminhando para a condenação eterna. Porque uma coisa, irmãos, é entrar no céu, outra coisa é ser salvo. Então, Paulo ele diz aqui: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvação. O que é salvação? É perdão de uma dívida. Você tem uma dívida com Deus e alguém paga essa dívida. Então você está livre daquela dívida. Aquilo que pesava sobre você como juízo por causa da dívida foi cancelado. Então veja bem, o pecador prático, aquele que ainda não conhece Jesus, não se entregou a Jesus, ele vive acumulando dívida com Deus pelas práticas pecaminosas que ele pratica. Então isso vai meses, anos. Quanto mais tempo ele passa no mundo, na prostituição, na embriaguez, na pornografia, ele está acumulando sentença de condenação sobre ele. Aos olhos de Deus, aquele ser humano está morto. Aí é justamente aí que Paulo ele ensina que nós estávamos mortos em ofensas e pecado. Aos olhos de Deus, eu estava morto. E o morto não é na questão da existência, é morto nas atitudes. Por mais que Deus quisesse me ajudar, eu rejeitava a ajuda de Deus. Então, cada dia que passava, eu acumulava uma dívida, acumulando prostituição, embriaguez, pornografia, imoralidade, e essa dívida foi acumulando, foi se acumulando. Se eu morresse, eu seria condenado ao inferno por causa dessa dívida.
E agora, como é que eu faço para me livrar dessa dívida? A Bíblia diz que o homem não adquire a salvação por meio das obras. Por mais bom que o homem possa ser, por mais caridoso que o homem possa ser, não consegue salvar-se a si mesmo. A pessoa pode ser a pessoa melhor do mundo, ajudar todo mundo, ser caridosa, ser bondosa, não fazer mal a ninguém, como muita gente diz, mesmo assim não paga essa dívida com Deus. E o que é que paga, pastor? Aí a Bíblia diz: somente uma outra vida pode pagar uma vida. Então, se eu quero livrar a minha vida, tenho que dar outra vida no meu lugar. Essa é a ordem de Deus. Sangue por sangue. Foi isso que Deus determinou. Como era que o homem poderia saber que estava vivendo em pecado? Deus mandou os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, ama teu pai e a tua mãe, não adore imagem de escultura, e assim por diante. Todos os mandamentos que Deus deu a Moisés foi para mostrar ao homem a condição de pecador que ele estava. Porque até antes dos mandamentos, o homem não sabia o que estava em pecado. Como era que eu ia saber? Como é que eu posso saber que eu não posso pisar na grama se não tiver uma placa ali dizendo não pise? Eu passo por cima. Não tem nada. Como é que eu posso não estacionar a minha moto num local se não tem uma placa dizendo proibido estacionar? Eu boto lá. Se chegar o guarda, não, o senhor está errado. Por que eu estou errado? Onde é que tem uma placa aqui dizendo que não estaciona? Não tem. Então, para que Deus pudesse dar ao homem a noção do que é pecado, Ele mandou a lei e os mandamentos. Aí Paulo, escrevendo na mesma carta, no capítulo 3, versículo 19 até o 24, Paulo diz assim: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Tem uma pausa aí. Preste atenção, você está vendo aqui, no telão. Eu vou lhe explicar, é porque a hora não permite muita coisa, mas eu vou explicar para você entender a posição que nós estávamos antes de conhecer Jesus. E como Deus providenciou um meio para que o homem conhecesse o que é pecado. Porque até antes de Moisés, não existia nenhuma lei que proibia nada. O camarada podia fazer o que quisesse. Não existia lei. A lei veio depois de Moisés. Então, o que é que Deus determina para a lei? Saiu? Saiu aqui. Então, o que é que a Bíblia determina segundo para com relação à lei? É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Para quem a lei foi entregue? Para o homem. Deus não fez a lei para os anjos. Ele fez a lei, deu a Moisés e mandou Moisés determinar aquela lei. Quando eu falo lei, eu estou falando os mandamentos, os 10 mandamentos e os demais. Então, todos os mandamentos de Deus foi dado ao homem. Aí ele diz, pois seu propósito de quem? Da lei, era evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado. Então, se eu quero saber se eu sou culpado de algum pecado, eu olho para a lei. Então, a lei era que me determinava aquilo ali. Aí o versículo de número 20, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Então, a lei está dizendo assim, não adulterarás. Aí eu não adultero.
aí eu vou ser justificado por Deus porque eu não adultero? Não. Porque a função da lei não é redimir o homem do pecado. A função da lei é mostrar o pecado para o homem. Então, quando eu olho para a lei diz assim: não adulterarás. Então eu não posso adulterar. Se eu adulterar, eu peco. Mas como vou me livrar da tentação do adultério? É aí que Paulo está falando sobre que ninguém será declarado justo. A lei não tem poder de justificar o homem diante de Deus, porque ela é somente ela somente aponta o pecado. Aí versículo 21, vocês vão entender. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei. Abraão foi justificado por Deus, mas Abraão nunca cumpriu a lei, porque não existia lei. E como Abraão conseguiu ser justificado? Aí a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Pastor, me diga uma coisa, como foi que Abraão conseguiu justificar pela fé? Primeiro, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma nação. Ele aceitou isso pela fé. Por quê? Porque ele não gerava, a mulher dele não gerava filho. Como era que ele ia ser pai? Mas ele creu, tomou posse. Lá na frente, Deus deu um filho a Sara. Então nasceu Isaque, o filho da promessa. E Abraão continuou ali. Deus agora coloca Abraão numa posição de teste, de prova. Abraão, pega teu filho Isaque, o filho a quem tu amas, e oferece a mim sacrifício no Moriá. Ele pegou o menino e levou. Na hora que ele ia degolar o menino, o anjo apareceu, segurou da mão dele e disse: não precisa tu fazer isso, porque agora verdadeiramente sabemos que tu crê no Senhor. Então ele foi justificado nessa hora, porque somente um homem justo e temente a Deus obedeceria à risca aquilo que Deus estava determinando, mesmo sabendo que em Isaque estava a promessa da grande nação. Mesmo assim, é como se ele dissesse: eu não estou nem aí, se Isaque morrer, Deus vai providenciar outra coisa. Mas uma coisa eu sei, ele é fiel e vai cumprir a sua palavra. Pronto. Abraão foi justificado em cima da palavra que Deus determinou a ele. E a justificação de Abraão só foi possível na hora que ele colocou Isaque em cima da lenha. Porque ele mostrou a todos e até a ele mesmo que acima de tudo está o Senhor Deus de toda a terra. Então, Abraão foi justificado pela fé. Depois que Abraão foi justificado pela fé, ninguém conseguiu ser justificado pela lei depois de Moisés. O homem tentava, caía, caía. E aí Deus instituiu o animal como sacrifício pelo pecado do homem. Aí quando pensava que não, chegava o cara com um animal para sacrificar, porque caiu. Ninguém conseguia obedecer a lei como ela mandava. Não conseguia, por mais que tentasse, não conseguia. Aí Jesus veio como aquele que veio cumprir. Lá no sermão ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, porque somente aquele que cumprisse a lei na sua totalidade teria o poder de determinar regras sobre ela. E Jesus foi e cumpriu a lei do primeiro mandamento até embaixo. Aí alguém disse: peraí, como foi que o Senhor conseguiu fazer isso? Porque todo mundo tentou, desde Moisés para cá, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Ninguém. Como foi que o Senhor conseguiu? Me explique aí, Jesus. Muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas. Ou seja, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você já cumpriu os mandamentos todinho.
Aí eu vou ser salvo porque eu fiz isso? Não. Aí aqui entra Jesus, porque a salvação, ela é um dom que Deus nos dá, um presente. Só se recebe ela por meio da graça. A salvação não se conquista. O homem não conquista a salvação, ela já foi conquistada na cruz por Jesus. E ele dá para nós a salvação. E o que quer dizer salvação? Perdão da dívida. Eu tinha dívida com Deus, eu tinha uma vida de pecado com Deus. Jesus foi lá na cruz e deu o seu sangue, a sua vida, como condição que exigida por Deus para ser o perdoador. Então o que é que eu faço? Eu corro para Jesus. Primeiro o Espírito Santo vem aqui, dentro de mim, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu corro para Jesus, peço misericórdia, Ele perdoa meu pecado, paga a dívida que eu tinha com Deus, aquilo tudo que me levava para a condenação foi apagado, e agora eu passo a ser justificado diante de Deus pela graça de Cristo Jesus. Não pela lei, mas pela graça. Versículo de número 21. Vamos ver o que é que diz o versículo 21. Continuando aqui a leitura. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem a exigência da lei. Por que não precisa da lei? Porque Cristo Jesus cumpriu a lei. Aí versículo 22. Vamos lá. Somos declarados justos. O que é uma pessoa justa? Declarada justa. É como se você estivesse num tribunal e tivesse um advogado de acusação de um lado e de defesa no outro. E o juiz sentado lá na tribuna. E o advogado de acusação diz assim: esse cara aqui merece 30 anos de cadeia. Merece ser condenado. Porque ele praticou isso. Aí o juiz olha para o pecador e diz: é verdade? Sim, senhor. Você fez tudo isso, rapaz? Você sabe que você vai para o inferno, não sabe? Sei, sim, senhor. Posso fazer o quê? Eu pequei. Eu fiz coisa errada. Eu tenho que sofrer as consequências do que eu fiz de errado. Aí o advogado de defesa diz: excelência, eu tenho uma palavra para dar aqui. Pois não, pode falar. Eu considero o meu cliente como inocente. Por que você considera como inocente? Porque ele estava sob a influência da carne. E eu estou aqui na condição de pagador do débito dele. A sentença que está sobre ele, pelos pecados que ele cometeu, eu assumo. E o juiz olha para o advogado de defesa e vê que realmente tudo o que era exigido pela lei para que eu fosse considerado inocente, aquele advogado pagou. Então o juiz não pode fazer nada a não ser me considerar inocente de todas as acusações. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquela condenação que pesava sobre mim, que me lançava no inferno por causa dos meus erros, Jesus apaga completamente. E na hora que ele me apresenta a Deus, ele me apresenta justo, limpo, purificado de todos os meus pecados. Então, Paulo acrescenta justamente isso aqui: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Eu repito, isso não é uma coisa que acontece você olhando, vendo. Você aceita tudo isso pela fé.
Quando o diabo aponta você, você diz: pode apontar, Satanás, mas eu já estou justificado perante Deus e livre da condenação eterna que pesava sobre mim. Ah, você era prostituta? Era, Satanás. Fez muita coisa errada, mas Jesus Cristo já perdoou meu pecado. Ah, você fumava droga? Fumava, Satanás, mas Jesus Cristo perdoou meus pecados. Ah, você se prostituía? Ah, você falava isso? Ah, você era aquilo? Eu era tudo isso, mas Jesus Cristo já me perdoou e não tem mais nenhuma condenação sobre mim. Acabou. Não importa o povo do mundo. O povo do mundo é do povo do mundo. Quem lhe conhecia lá no passado vai conhecer você agora, vai encontrar com você e dizer: e aí, fulano, ainda está ainda naqueles negócios? Não, pai, agora eu sou evangélico. Ah, é crente agora? Virou santo, né? É, mas eu te conheci nas paradas por aí, eu te conheci nas prostituição por aí, agora é santo. Sou santo, graças a Deus, fui justificado por Cristo Jesus. Eu fui justificado, meu amigo. Eu fui perdoado, eu sou nova criatura. Ele vai ficar assim, ó, não sabe nem o que é que vai dizer. Porque o ímpio não entende essas coisas. Porque essas coisas somente aqueles que são espirituais é que reconhece o perdão glorioso que Jesus Cristo deu a você e a mim através do seu sangue na cruz. Aí o versículo continuando, versículo de número 23. Versículo de número 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí alguém diz assim: pastor, me diga uma coisa, nós que somos crentes, nós somos pecadores? Somos. Então como é que fica a situação de que a Bíblia diz que no céu não entra pecado? É aí que está a diferença. Você não é obrigado a ser médico e trabalhar como médico. Se você for para a faculdade e se formar, você é um médico. Mas se você quiser entrar em outra formatura, para engenharia, se tornar um engenheiro, e não trabalhar como médico, trabalhar como engenheiro, isso não quer dizer que você não é médico, não. Você continua sendo médico. Você tem um diploma de medicina, você é médico. Você nunca trabalhou como médico, você é engenheiro, mas é médico. Eu sou pecador porque pratiquei pecado e vivo com a natureza pecaminosa em mim. Mas Jesus Cristo me libertou da sentença de condenação. Isso significa que eu sou um pecador remido. Não sou um pecador prático. Eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí é que entra o processo que chama-se de santificação. Por que é que eu, crente, não posso praticar as coisas do mundo? Porque para eu ser salvo? Não. Eu não pratico porque eu já sou salvo. Jesus me perdoou. Ele me purificou. Então agora ele disse para mim assim: vai e não peques mais. Eu sou um pecador? Sou. Mas eu não sou um pecador praticante. Eu sou um pecador remido pelo sangue de Jesus. O fato de ser uma pessoa que vive na prática do erro, que não vive da prática do erro, não significa que eu não possa me denominar como um pecador, mas não prático, mas um pecador remido e lavado pelo sangue de Jesus. Porque tem gente que lê aquele versículo e diz assim: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, né? Aí tem pessoas que pegam esse versículozinho assim, ó, pequenininho, não lê o resto não, só lê só esse pedacinho. Aí diz assim: como é que os crentes dizem que não são pecadores? Aí é que ele erra, porque eu nunca vi o crente que disser que não é pecador, está errado. Agora você não vive na prática do pecado. Você é médico, tem um diploma de medicina, mas nunca exerceu a função. Você vivia no pecado. Jesus te tirou do pecado, te resgatou. Agora você vai viver uma vida nova em Cristo. Você é pecador? Sim, mas não vive mais na prática do pecado. Então, o diabo ele não aceita isso. Mas eu não estou nem aí. O importante é que eu recebo pela fé em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá.
versículo de número 24, para encerrar. Versículo de número 24. Mas nele, em quem? Jesus, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Só para nós fechar aqui, veja bem, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que não peca? É uma pessoa que não erra? É uma pessoa que não tem falha? Não, de jeito nenhum. Eu fui justificado pelos meus pecados. Repito, o que é justificado? Eu fui inocentado da condenação que pesava aqui, ó, no meu ombro. Porque os anos que eu vivi no pecado, repito, acumulou uma dívida com Deus. Jesus perdoou essa dívida. E quando ele me apresentou a Deus, essa dívida já não existia. Então, quando Deus olhou para mim, não viu mais aquela dívida. Então, Deus agora me recebe como limpo, puro, justificado. E ele, o Deus eterno, que é quem joga o homem no inferno, olha para mim e não vendo mais nenhuma dívida, ele me considera inocente. É como uma pessoa que deve no SPC e Serasa. Aí você vai, uma pessoa da sua família vai e paga a sua dívida, limpa seu nome. Aí eu pergunto a você, você não torna a ter crédito no comércio de novo, não? Sim ou não? Hein, irmão? Você está devendo, está com o nome sujo. Aí uma pessoa da sua família vai lá e paga a sua dívida, limpa seu nome. Você tem direito a novo crédito ou não tem? Tem gente que ganha até cartão de crédito. De novo, o camarada tinha um cartão de crédito, perdeu, limpou o nome, agora tem um cartão de crédito. Então isso significa o quê? Os órgãos do comércio, o comércio, está dando a você mais um voto de confiança, porque você pagou a dívida. Eu tinha uma dívida de pecado com Deus, e eu ia para o inferno por causa delas. Jesus me purificou, perdoou a minha dívida, pagou a minha dívida. Deus agora me dá uma nova chance. Pronto, sua dívida foi paga, meu filho. Agora vigie. Você tem um crédito. Cuide do seu crédito para você não acumular dívida de novo. É por isso que às vezes a pessoa é crente, está no evangelho, mas fica fazendo as coisas erradas, fica mentindo, fica se prostituindo, fazendo coisas erradas, ele vai acumulando outra dívida. Se morrer, ele vai para o inferno. Não por causa da dívida passada, porque foi perdoada, mas por causa da nova dívida. Por isso que a gente que é crente, a gente tem que andar em comunhão com Cristo, evitando praticar essas coisas do mundo. E se eu errar? Se você errar, você tem que ir urgentemente a Jesus, pedir perdão para que você seja limpo daquilo ali e prometer a Deus não praticar mais. Você tem que vigiar. Alguém pode dizer, mas pastor, depois que eu for perdoado e justificado, como é que eu vou conseguir viver nesse mundo sem pecar? É impossível, pastor. Querendo ou não querendo, de vez em quando a gente erra. Por isso que a Bíblia diz que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Deus, o que é Jesus Cristo. Eu pequei, aí por causa disso eu vou para o inferno. Não. Se eu pecar, eu vou a Cristo, peço perdão, Ele me perdoa, e eu volto à posição que eu tinha antes de cair diante de Deus. E aí eu vou vigiar, vou orar, vou procurar fugir das oportunidades que virão para que eu volte a pecar. Mas se o crente achar
que não tem nada demais, que não é besteira, que isso é uma besteira, não tem problema, e começar a pecar, vai pecando, vai acumulando, e vai se acostumando de novo com a vida que ele vivia antes de Jesus. E aí aqui está o perigo. O perigo do pecado, irmão, não é a gente praticar ele não, porque qualquer um está sujeito. É você se acostumar com o pecado. Porque o grande problema que eu vejo nos crentes é: isso é besteira, não tem problema, não vejo nada demais. Pronto, agora tem que ser santa força, é tudo isso. E essas coisas estão fazendo os crentes se tornar o quê? Mundano. Já um tempo, já esses nossos dias agora, eu fico só de orelha em pé com essas coisas que o diabo está criando no mundo. O diabo está criando. E os crentes vão imitando isso aí. Há um tempo atrás, inventaram uma dancinha da pessoa rebolando, vai rebolando, aí toca no outro, o outro começa a rebolar, toca no outro, até crente praticando essas coisas. Depois criaram, aí agora, Satanás criou a música do deboche. Quando chegar em casa, você não vá por mim não quer ir por mim? Não vá não. Chegue em casa e pegue o seu dicionário ou o seu celular no Google e bote a palavra deboche, que você vai ver que é uma vida promíscua e depravada. Aí diz: você está preocupado com a minha vida debochada. Não é assim que o funk diz, né? Que a pessoa está vivendo uma vida debochada. E os crentes estão usando esse tipo de música para colocar nos seus stories, nos seus perfis. Irmão, eu não entendo como é que o povo de Deus está tão cego que não vê isso. Uma vida debochada, quem tem uma vida debochada é as pessoas do mundo na mais vil corrupção. Nem toda pessoa do mundo vive uma vida debochada. Bote lá no seu dicionário, eu coloquei lá no dicionário. Fiquei de boca aberta. Como Satanás faz. Então, por que é que eu, como crente, preciso viver na prática dessas coisas para poder ser considerado uma pessoa boa para o mundo? Quando a Bíblia diz que aqueles que quiserem ser amigo do mundo se constitua inimigo de Deus. Para o mundo viver uma vida debochada é bom, é maravilhoso. Prostituição, droga, pornografia, imoralidade, viver uma vida debochada é isso aí. Mas um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo, não, ele fica logo: não, isso aí está errado, isso aí eu não vou botar no meu perfil, isso aí não vou colocar no meu, não. E mais em rede social que todo mundo vê. Cadê o testemunho do cristão? Cadê o temor? Então é isso que prejudica o crente, é viver uma vida como crente, perdoado, liberto da sentença de condenação, mas acumulando pecado. Uma coisinha aqui, nada demais, é só uma brincadeira, né? Isso é só uma brincadeira, pastor. Isso não é nada demais não. Vigia com o crente, vigia com esse negócio. Nós somos embaixadores de Cristo, representantes do reino do céu, não é do reino da terra não. Essas coisas passaram. Quando a gente era do mundo, aí essas coisas a gente fazia parte, mas agora não, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. O nosso Face, né? As nossas redes sociais é para falar de Jesus. Fale de Jesus, bota um versículo da Bíblia, bota a foto da sua igreja, divulgue o culto, festa da sua igreja. Quer fazer uma brincadeira? Faça uma brincadeira com um louvor, um louvor, algo que edifique quem estiver ouvindo. Mas o mundo está desse jeito. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Por que o evangelho é o poder? Porque somente através do evangelho
o homem conseguiu perdão do seu pecado. A lei aponta o pecado, faz o pecador reconhecer o que é pecado. Se tirar a lei, é por isso que tem gente que diz assim: Jesus aboliu a lei? Não, a lei ainda está valendo. Paulo diz que a lei tanto serve para judeu como para grego. O que é que ele quer dizer? Tanto para o judeu, que a lei foi dada para o povo judeu, como para quem não é judeu também. No caso nosso aqui, os 10 mandamentos não foi abolido não, é para nós obedecermos os 10 mandamentos. Porque a palavra de Deus diz que a lei, ela foi dada para conhecermos o pecado. Eu só vou saber que falar mal do irmão é pecado, porque a lei diz: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Então, se não tivesse essa lei, eu falaria mal de qualquer um, ó, sem problema nenhum. Mas a lei está dizendo que eu não devo fazer. Então, a lei não foi abolida, ela tá válida, ela é válida. Agora, o evangelho de Cristo, ele não só mostra o pecado pela lei, como nos redime, nos purifica do pecado quando a gente cai, ou quando a gente chega a Cristo. O evangelho nos perdoa e nos purifica, nos deixando alvo mais que a neve, né? Aí fica como aquele hino: alvo mais que a neve, alvo mais. Salvação. Salvação, a palavra salvação vem do grego sotéria, que significa livramento. Aí é por isso que alguém diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi liberto de uma condenação, ela não volta mais. Não volta. Se você aceitou Jesus uma vez, foi perdoado, e você desviou, voltou a praticar novamente pecado, você acumulou outra sentença. A primeira não existe mais. Não existe. Não existe aquele negócio de Deus colocar o pecado passado em cima do novo. Não. Novo é novo, velho é velho. Um pecado perdoado, ele está perdoado. Você não deve mais nada. Você agora vai responder pelo que você está praticando hoje. Aí hoje você precisa se arrepender. Você precisa do perdão, da salvação. Aí você é salvo quantas vezes você pecar, quantas vezes você precisa da salvação. Porque se a palavra salvação quer dizer livramento, livramento de quê, pastor? Livramento da condenação eterna que o pecado leva o homem no final. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá, só para nós encerrar aqui, porque a hora foi embora. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Repito novamente para você entender bem, isso que eu estou dizendo é para quem crê, não é para todo mundo não. Se você for falar isso para uma pessoa que não é crente, ela não vai entender nada. E nem todos os crentes conseguem entender isso. Por quê, pastor? Porque não tem fé. Não aceita isso. Tem crente que não aceita que foi perdoado. Tem crente que não aceita que ele agora é um cidadão do céu, que se morrer agora tem direito à vida eterna. Tem gente que você pergunta: e aí, irmão, se Jesus voltar agora, você vai com ele? Pastor, eu não sei não, eu tô caminhando, né, pastor? Eu tô caminhando. Não, caminhando não. Ou você vai ou não vai. Ou você é crente para ir morar no céu, ou então é melhor nem ser. Nem ser. Se não for para você herdar a vida eterna, não vale a pena ser crente, não vale. Eu estou dizendo isso para quem é crente aqui e quem não é. Não vale a pena. Se você não tiver um propósito de morar no céu com Jesus, não vale a pena ser crente. Vai ser a pior besteira que você vai fazer da sua vida.
Porque como cristão, você não vai ter uma razão de renúncia. Eu estou renunciando isso em troca de quê? Se você não tem certeza, se você não tem confiança. Agora, se você sabe que existe um céu e que Jesus vai vir buscar a sua igreja e você não quer ficar, aí eu digo a você, corra para os pés de Jesus, que eu garanto a você que você não se arrepende nunca, nunca. Eu sou testemunha disso. Me converti ainda quase criança. Estou até hoje no Evangelho, nunca me afastei, nunca me desviei. Eu não sei o que é dançar, não sei o que é beber, nunca tomei cerveja, nunca tomei cachaça, nunca tomei nada, nunca dancei, nada, nunca fiz nada do mundo. E não estou nem aí, porque eu vejo quem está vindo de lá todo arrebentado, já sei que lá não presta, não é coisa boa. Se o mundo fosse coisa boa, quem viesse de lá para dentro do Evangelho, vinha feliz, alegre, contando vários testemunhos, mas nunca que a pessoa, irmão, se afasta de Jesus. Eu estou falando daquele que afasta completamente de Jesus. Tem deles que nem voltam. Agora eu me lembrei de uma jovem lá no Rio de Janeiro, que ela foi quase criada na igreja, louvava na igreja, era uma bênção na igreja. Me parece que, se eu não me engano, o apelido dela era Hello Kitty, se eu não me engano. É um nomezinho assim. Eu vi o testemunho dela. Estava na igreja, uma benção, se afastou do Evangelho, entrou no mundo das drogas, conheceu traficante daqueles poderosos, e eles botaram ela para tomar conta, para gerenciar o comércio, e ela se tornou uma mulher respeitada no morro, só andava com fuzil AR-15, pistola, mulher era quente, mas ela não imaginava que o diabo estava só esperando um momento oportuno, e numa troca de tiro com a polícia, ou com outro traficante, eu não sei como foi lá o movimento, eu sei que ela perdeu a vida. Mesmo envolvida nisso tudo, não teve mais condição de voltar para o Evangelho. Cantava. As pessoas que conheceram ela antes de morrer, disse que mesmo ela nas drogas, ela ainda cantava louvores, as lágrimas, a alma, né? A alma sedenta de Jesus. Mas as vantagens da posição que ela tinha no tráfico, não deixava. Eu conversei com um traficante no Rio de Janeiro. Eu fui na casa dele orar por ele, lá no morro, lá em Niterói. E ele mostrou as narinas dele sangrava de tanto cheirar cocaína. E ele dizia: pastor, eu tenho vontade de largar isso, está me matando. Eu não vejo a hora, pastor, de um tiroteio aqui e eu perder minha vida, mas o dinheiro fácil, a posição que ele tinha no morro de respeito, prendia a pessoa. Depois ele se converteu, mas na época que eu estive lá, ele ficava ouvindo, porque a igreja era colada com o local onde eles ficavam. E a gente falando de Jesus, assim como eu estou pregando aqui, ó. E ele ficava escutando, lá do outro lado da parede, escutando. Era um silêncio, ele escutando. Eu digo isso porque a esposa dele frequentava a igreja, fazia campanhas e campanhas por ele. E ela dizia para a gente que ele escutava a palavra toda noite que tinha culto, ele ia para lá escutar a palavra. Irmão, tem muita alma que tem sede de Jesus. Tem muita alma que, mesmo não tendo a liberdade de seguir a Jesus, mas a alma chora, porque sabe que a posição que ela se encontra é uma posição de condenação. Aí agora eu imagino, né? As pessoas fazem tanto plano, mas a resposta vem de Deus. Eu só quero dizer a você uma coisa: você que é crente, que está aqui, se tem alguém também que não é, a escolha é sua. Você é a única pessoa que pode, pela fé,
entregar a sua vida a Jesus, ter a sentença de condenação contra você cancelada, sua dívida será paga, e diante de Deus, você vai ter uma nova chance. Mas só você pode fazer isso. E os crentes que estão aqui, procure andar no caminho do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque o mundo, ele dá momentos felizes, mas a verdadeira felicidade só em Jesus. Eu vejo tanta gente dizendo assim: pastor, eu acho tão difícil ser crente. Eu não acho. Mas porque o Senhor está dizendo isso? Porque o Senhor é pastor. Meu irmão, eu vou lhe dizer a você, servir a Deus é difícil, você sendo pastor, presbítero, diácono, sendo membro, não importa, a dificuldade é uma só. Mas que dificuldade é essa? A única dificuldade de servir a Deus é nós mesmos, é nós. Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, temos Jesus Cristo para nos defender, temos o nosso Deus Pai para nos justificar. O que é que a gente quer mais? Falha, todos nós temos. Falha, sempre teremos. Mas uma coisa eu sei: se nós permanecermos fiéis até o fim, receberemos a coroa de glória. Paulo diz aqui, ó: eu não me envergonho do Evangelho. O que é que ele quer dizer com isso? Eu estou dignificado em ter aceitado esse Evangelho. Por quê? Porque ele é salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe perdão de pecado fora de Jesus. Não existe perdão de dívida fora de Jesus. Se você quer ter seu pecado perdoado, sua dívida cancelada, tem que ser através de Jesus. Pastor não salva, padre não salva, bispo não salva, ninguém consegue salvar ninguém. Nem marido salva a mulher, nem mulher salva marido. Só o sangue de Jesus é quem perdoa pecado. Eu sou perfeito porque aceitei Jesus ainda. Não, eu sou perfeito. Não. Eu tenho tanta falha que você nem imagina. Eu tenho tanto erro que você nem imagina. Mas são erros naturais do ser humano, que Deus sabe que nós, por mais perfeito que nós queiramos ser, ainda erramos, escorregamos de vez em quando. Mas que isso não seja uma prática corriqueira, seja algo que acontece por falha humana e não por vontade. Porque a diferença de pecado e falha é essa: a falha é um deslize do ser humano, por não ser perfeito. E pecado é aquilo que eu pratico contra a palavra de Deus, consciente, e que eu posso não fazer, mas eu quero fazer. Isso é pecado. Então, há uma diferença, né? Porque tem gente que mistura as coisas. Mas eu quero dizer a você uma coisa: nessa noite, Jesus Cristo dá a mim e a você a oportunidade de salvação. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. O justo viverá da fé. É essa fé que nós temos que nos alimentar a cada dia, consciente que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, você será salvo, né? Aqui Paulo está repetindo o que Jesus disse lá no Evangelho: aquele que crê e for batizado será salvo. Tudo depende da fé. Se você crê, você recebe. Amém? Eu quero passar a oportunidade para o presbítero Bruno. Ele vai formular o apelo, orar.